Muito bem, amigos do nosso site Bahia 24 Horas, TV Sapé-Sul, também nosso Instagram Bahia 24 Horas. Nós, como sempre, estamos fazendo reportagens especiais e também séries. E nós estamos começando em Sapé-Sul uma série de reportagens com jovens de Sapé-Sul que estão atuando como advogados. E podemos dizer que Sapé-Sul tem vários jovens que estão na advocacia, estão estudando direito, estão formados em advogados, no caso de advocacia, e prestando relevantes serviços à comunidade de Sapé-Sul. Jovens com escritórios, jovens atuando na secretaria aqui na prefeitura de Sapé-Sul, como nosso amigo Jonas Cunha, que é também procurador do município, e também jovens que estão fora de Sapé-Sul também atuando como advogados. E nós vamos, nessa série de reportagens, conversar com alguns deles, saber da vocação, saber do seu histórico, da sua história, o seu amor pelo direito, né? E a contribuição que dão ao município de Sapé-Sul. E nós estamos abrindo essa série de reportagens com o nosso amigo Jonas Cunha, que é bem conhecido em Sapé-Sul, filho de um dos maiores vereadores de Sapé-Sul, nosso amigo Erivelton Ribeiro da Cunha, que está na história de Sapé-Sul como um dos grandes vereadores de Sapé-Sul, com vários mandatos. Não é mais porque ele parou, deixou a vida pública, né? Mas ele trouxe aqui o seu filho, nosso amigo Jonas Cunha, com o qual nós vamos conversar hoje sobre essa série de reportagem. Nascido em Sapé-Sul e estudou em Sapé-Sul. Como começou a sua vocação, Jonas, pela advocacia? Eduardo, meu irmão, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão participando, que estão assistindo. Bom dia, boa tarde, no seu horário, mas enfim. Eduardo, eu sempre acompanhei meu pai. Meu pai desde 86, 87, já está na vida pública. Eu nasci em 91. E desde criança, desde pequeno, eu acompanhava ele nessa rotina política de estar visitando eleitores, de estar na Câmara de Vereadores. Não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás, a Câmara de Vereadores funcionava aqui, na prefeitura. Então eu cansei de vir para cá com meu pai, prestigiá-lo, né, nas sessões, enfim. E vendo o trabalho que ele desempenhava aqui no município, principalmente além, né, da vereança que ele exercia, o trabalho social que ele fazia aqui na área do direito previdenciário, né, ainda muito incipiente aqui no município, ele já trabalhava, já ajudava as pessoas aqui a conquistar uma aposentadoria, um salário de maternidade, uma pensão por morte, enfim. E aí, vendo meu pai trabalhar nesse sentido, andando nesse meio, né, eu despertei a vontade, a curiosidade de conhecer um pouco mais. E dentro disso, eu sempre tive, né, essa vontade, esse tino de estar trabalhando na área do direito. Então, o grande exemplo para mim foi o meu pai. Então, ele é responsável por eu ter feito a faculdade de Direito, por eu ter me empenhado e estar aqui hoje, inclusive atuando no município como procurador-geral e na advocacia previdenciária. Eu tenho essa herança do meu pai, de trabalhar com o previdenciário, de ajudar as pessoas, de correr atrás para poder conseguir um benefício que muitas vezes o INSS nega, né? Enfim, estou aqui nessa luta desde 2014, militando, labutando, e aí, correndo atrás para poder ajudar a minha querida Sapé-Sul, tanto na advocacia previdenciária quanto aqui no município, assessorando, aconselhando. Foi Dr. George no passado, hoje Ramon, e assim nós seguimos. Por que escolheu o caminho do direito, né? Se formar em advogado? Como eu te falei, espelho, né? Eu me espelhei no meu pai. Ele não era advogado, obviamente, mas o meio que ele andava, enquanto político, até hoje, depois de aposentado, é esse meio, onde a gente tinha a presença de advogados, presença de promotores, enfim. Então, vendo aquilo,
eu fiquei encantado, eu despertei essa vontade e corri atrás. Foi dessa maneira que eu enxerguei lá na frente a possibilidade do direito e fui atrás. Aqui na região, Jonas Cunha é formado por qual faculdade você frequentou, quantos anos, como foi essa luta, essa labuta, né? Todo mundo tem uma história por trás disso. Falar de faculdade, a gente primeiro tem que falar da escola, né? Porque sem a escola, sem os professores, a gente não chega em lugar nenhum. Eu comecei, Eduardo, estudando na El Shaddai, não sei se você se recorda, do Candário Batista El Shaddai. Lembro, aqui na Mangueira. Exatamente. Estudei lá por um tempo. De lá eu estudei no Colégio Heraldo Tinoco. Do Heraldo eu fui para Eliel. Eliel Martins, eu concluí. Fiz o vestibular de Direito, passei em terceiro lugar. Fiz para a Católica em Salvador, fiz Católica. Entretanto, não concluí o curso lá. Por algumas dificuldades, eu não consegui concluir o curso. E aí, já no finalzinho, eu fiz uma transferência externa para Santo Antônio. Momento em que eu apresentei o TCC, a monografia. Fiz vários amigos, pessoas excelentes. E me formei, fiz a OAB logo em seguida, passei. E aí eu estou nessa labuta. Isso. E todo mundo na vida rala, né? Com certeza. Como é que você se vê hoje na questão, já atuando na área, e olhar para trás e ver aquelas histórias, a ralação que foi, por dizer assim, né? O pesado que você fez de lá para cá? É sempre emocionante, né, Eduardo? A gente faz uma retrospectiva da nossa trajetória, tudo que a gente passou, as dificuldades, as coisas que nós tivemos que renunciar. Enfim, eu vejo com muita alegria e satisfação. Eu sou cristão, acredito em Deus, em Jesus Cristo, e sempre coloquei eles à minha frente. Sempre disse, olha, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E assim foi, com tudo aquilo que eu almejei, né? Tanto na advocacia, quanto na minha vida particular, eu sempre coloquei Deus à frente como a lâmpada para clarear o caminho, e assim eu segui. Logo quando fez a prova da OAB. Isso, da OAB, se formou, como foi o início, né? Como foi que você viu? Pronto, agora eu já estou formado, passei na OAB, e aí, como foi o início da sua trajetória? Eu trabalhei um tempo em Santo Antônio com o Dr. João Gabriel. Conheço. O Dr. João Gabriel foi meu mentor. Então, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Tanto do Dr. João Gabriel quanto do Dr. Adriano Balbino. Na época eles trabalhavam juntos na Galvão, advogados associados. Isso, conheço. Trabalhei com eles um bom tempo. E assim, João me ensinou o caminho das pedras, o Dr. João Gabriel. Então, desde estagiário lá no escritório, ele sempre me orientava, me aconselhava. E quando eu criei a minha independência, eu passei na OAB, que eu comecei a advogar, quem é do direito está assistindo aí, eu me deparei com a audiência de instrução e julgamento sozinho. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas a gente tem que valer o ensinamento, né? Isso. Coloquei Deus à frente, mais uma vez, pedi força e proteção e discernimento a ele e encarei. Encarei e, graças a Deus, saímos de lá com a sentença procedente, entendeu? Então, assim, eu sou muito grato aos meus mentores, o Dr. João Gabriel, Dr. Adriano Balbino. Trabalhei uma época com a doutora Sônia Orlandini, que foi ex-promotora aqui do município. Então foram pessoas, Dr. Valdemar, o esposo dela, são pessoas que fizeram parte da minha trajetória, sabe? E eu sou muito grato a eles, muito grato mesmo. E assim começou. E de lá para cá, não parei mais. Isso. A sua chegada na promotoria aqui do município de Sapé-Açu? Na promotoria, enquanto estagiário, ou na procuradoria? Isso. Você trabalhou também com estagiário lá, né? Eu estagiei na promotoria com a doutora Sônia. Conte pra gente também um pouquinho. Eu estagiei na promotoria, que na época na verdade, no Almeida, e ela era substituta aqui em Sapé-Açu. Na época, o juiz titular, salvo engano, o juiz substituto era Dr. Márcio de Santo Antônio. E aí, salvo engano, ela tinha um escritório em casa que ela deixava todo o material lá. E a gente estava sempre indo para a casa dela para poder pegar os materiais, para poder trabalhar, emitir os pareceres, né, apresentar, enfim, as peças processuais de acordo. E foi enriquecedor, porque veja, o estagiário, o jovem enquanto estudante de direito, o jovem não,
o estudante de direito, porque a faculdade está aí para todas as idades, ele precisa ter a visão do promotor, do juiz e do advogado. Então, assim, quando eu descobri a visão do promotor, eu também fui estagiário de uma juíza que teve aqui uma época, eu falei, nossa, é por aqui. A gente tem que se basear nisso aqui. Em seguida, já pulando um pouco, né, a parte do estágio na promotoria, quando eu estagiei com a doutora Edna, aqui, estagiei pouco tempo. Edna Andrade. Isso, estagiei muito pouco tempo na época. Porém, foi de grande valia, né, elaborar os relatórios de sentença, etc. E, assim, me deu a visão dos 3 pontos, do judiciário, do Ministério Público e do advogado. E isso, para mim, trouxe uma certa segurança, de fato, para o meu trabalho. Então, é isso. A parte de estágio se resumiu basicamente a isso, né? E a sua chegada na Procuradoria do município de Sapé-Açu? A convite do Dr. George, na época, eu vim integrar o corpo jurídico do município e foram muitos desafios, né? Mas a gente está aqui para resolver. O advogado, eu digo, ele não tem que ser bélico, o advogado ele não precisa ser combativo o tempo todo. Obviamente que em alguns momentos sim, mas o advogado ele precisa ser resolutivo. Então, com esse pensamento, eu adentrei na procuradoria e fazendo os trabalhos do ofício, né, os pareceres do município, a parte de licitação, a parte aqui do gabinete, assessorando de fato, aconselhando, conversando com o prefeito. Eu passei a atender aqui também o atendimento ao público. Sapé-Açu é uma cidade um pouco carente da advocacia. Carente que eu falo no sentido da advocacia pública, a advocacia gratuita, né? Então, nós estabelecemos aqui, na verdade já havia sido estabelecido aqui, antes mesmo de eu chegar, uma espécie de assessoria jurídica gratuita para o município, sabe? E aí eu comecei a atender também, a ajudar o pessoal. E foi isso. Conciliando, obviamente, a procuradoria com a assessoria, eu pude estar, de alguma maneira, ajudando também a população mais carente aqui do município. Até porque toda profissão tem que ter uma função social, na verdade? Isso. Então, eu prezo muito essa parte do lado social, de ajudar as pessoas, né? Fazer o bem sem olhar a quem, na verdade. A caridade tem que ser algo inerente a gente. Então, a gente pode ajudar, obviamente. E aí, sempre ajudando o pessoal, né? Conversando, aconselhando. Muitas vezes chega aqui 2 pessoas discutindo aquela coisa toda, mas aí a gente vê que com a conversa, com o aconselhamento, a gente evita uma lide, a gente evita um desgaste maior, enfim. Então, dessa forma, a gente foi conduzindo as coisas aqui. Isso. E para quem está nos ouvindo, que está no colégio, terminando, que você, como o doutor, definiria a profissão? Rapaz, a advocacia ela é linda, ela é perfeita. A jornada para tudo é longa, mas a caminhada ela tem que ser perfeita, ela é perfeita. A advocacia, existe um jargão, né, dentro do nosso meio que fala que a advocacia não é uma profissão para covardes. A gente não pode se acovardar na advocacia. Então, sejam fortes, para vocês que têm vontade de serem advogados, de estar atuando, de estar exercendo esse ofício que é excelente. Sem o advogado, a gente não consegue fazer nada. Sem a advocacia, sem o acesso à justiça, a gente não consegue fazer muita coisa. E o advogado, ele é esse instrumento, né, de acesso à justiça. Então, estudem, sejam corajosos, corram atrás dos seus sonhos. E aí eu falo de modo geral, se é para ser um engenheiro, um médico, um advogado, um arquiteto, corram atrás. Toda a profissão no início é um pouco complicado. Entretanto, se você tiver perseverança, se você tiver fé, se você gostar e tiver certeza do que você está fazendo, vai dar certo. Isso. Nós estamos começando essa série, começando contigo. Agradeço. Mas como é que você vê o momento hoje de Sapé-Açu, nessa questão de vários amigos seus, jovens, trilhando esse caminho, né? Doutora Lorene, Marcos, Matheus, João, Ricardo, Maiane, como é que você vê isso para a gente concluir? Eu acho excelente.
todo mundo tem que buscar o seu lugar ao sol, todo mundo tem que buscar o seu espaço. Todos que você citou aí são colegas advogados, alguns amigos de fato, outros mais conhecidos, né? Mas assim, todos nós somos colegas, todos nós estamos buscando um espaço na sociedade, no mercado de trabalho. Alguns já estão mais estabelecidos, outros ainda estão buscando. Então, assim, eu acho excelente, né? A gente precisa ter variedade, a gente tem que ter um leque, né, que nos possibilite procurar quem a gente tem mais afinidade. Enfim, eu acho excelente, Eduardo. É muito bom mesmo a gente ter esse leque de advogados aqui, cada um com sua especialidade. A gente vê que cada advogado dos que você citou aí tem uma especialidade diferente, né? Cada um tem uma área de atuação própria, por assim dizer. Uns trabalham no crime, outros trabalham no previdenciário, outros trabalham no civil. Enfim, eu acho excelente, Eduardo, essa variedade. Para a gente concluir mesmo, suas considerações finais e algo mais que o doutor queira acrescentar. Eu agradeço muito ao grande arquiteto do universo, a Deus, a quem está sempre à frente dos meus planos, daquilo que eu penso primeiro antes de fazer. Agradeço aos meus pais e, enfim, é como eu falei, a caminhada é longa, mas a jornada é perfeita. Corram atrás de seus objetivos, sejam fortes e corajosos e vão à luta, porque sem luta não tem vitória. Um abraço a todos que nos assistiram até aqui. A Procuradoria Jurídica está à disposição do município de Sapé-Açu para melhor atender a população mais carente, mais vulnerável. E podem vir e tenham certeza que qualquer lead, qualquer demanda que possa haver, que esteja dentro da nossa alçada, nós vamos estar aqui nos esforçando para tentar te atender da melhor maneira. Abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe.